Eu sei que você pode acompanhar pelo telão, mas eu gosto sempre de aconselhar, traga a Bíblia, viu? Traga a Bíblia, se possível física, porque assim como na escrita, né, quando nós digitamos, nós não temos a conexão das mãos com o cérebro. Há uma conexão especial que os neurocientistas explicam que existe. E também quando nós lemos, né, no físico, é mais recomendável, é mais interessante, tá? Então não perca o hábito de trazer a Bíblia, não. Vamos lá, no capítulo 10, nós vamos ler desde o verso 14 até o 23. Diz assim, olha: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Preste atenção nisso, ó. O cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Guarde isso também, tá? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Olha, Paulo é direto, tá? Parou até de usar o ídolo. Aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pai, continua falando conosco nesta noite, agora por meio da Tua palavra, Senhor. Leva-nos aos níveis mais profundos da Tua revelação. Por isso eu oro para que o espírito daqueles que verdadeiramente Te buscam estejam abertos para receber dos níveis mais profundos, estejam também preparados, Pai. Tudo aquilo que se antepõe à Tua palavra, tudo que é oposição, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo neste lugar agora e quero profetizar aqui um ambiente profético, favorável para aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma interferência, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, fica comigo bem atento aqui, eu tenho bastante informação rica para te passar, mas eu tenho muito pouco tempo, então vamos juntos para você não perder nada. Entendendo a ceia do Senhor. Fala isso comigo. Entendendo a ceia do Senhor. Nós vamos começar extraindo, né, a origem. O que deu origem à ceia do Senhor? E algumas vezes, rapidamente, eu já comentei com vocês que esse é um ato cerimonial extraído de um cerimonial chamado Kiddush, tá? É um cerimonial muito importante que existe desde as origens, nós vamos ver aqui em alguns minutos. E o Kiddush, irmãos, ele não é uma mera refeição. Ele também não é um banquete. Ó, fique aqui com a pastora, preste atenção nisso. Paulo corrigiu os coríntios num outro texto, um pouquinho mais à frente, nós lemos o 10. No 11, ele vai dizer assim: alguns comem demais, outros se embriagam. Ele queria dizer, vocês estão fazendo um banquete ao invés do Kiddush. Vocês não têm casa para se alimentar? Paulo fala de uma maneira assim bem drástica mesmo com o povo, porque eles estavam fazendo uma refeição, um banquete, e não se trata disso. O Kiddush, para você ficar mais palatável, mais fácil de você entender, nós vamos usar aqui uma expressão que ele é um comer cerimonial, e que aconteceu em algumas ocasiões muito importantes e muito específicas, marcantes dentro da palavra de Deus.
Antes de dizer para você também é importante, você vai ouvir ou já ouviu, e você vai se lembrar, né, que quando o tradutor grego, né, foi fazer a tradução, Kiddush, ele escreveu Eucaristia. E aí, se você procurar o sentido da palavra Eucaristia, em outros segmentos religiosos eles chamam assim, você vai encontrar Eucaristia como ação de graças, porque na verdade o Kiddush significa um momento de consagração e de agradecimento, né? Trocando em miúdos, é ação de graças, tá? Kiddush é exatamente a bênção da ingestão do pão e do vinho. É comer do pão, beber do vinho. A gente fala vinho porque nos estudos, em algumas traduções bíblicas, vai parecer assim, mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Ó. Na Bíblia você encontra vinho novo, vinho velho. O que era o vinho novo? O suco da videira, que acabou de ser extraído, tá? Que é o que a gente usa aqui para ceia. Tá? Não pode ter adição de água, não pode ser de pacotinho, porque é artificial. Tem que ser suco da videira. Pastora, custa meio caro, né? Mas tem que ser ele, né? O que era o vinho velho na Bíblia? É o vinho fermentado, tá? Então você vai perceber que a própria fermentação vai transformar ali o açúcar em etanol ou em álcool, tá? E aí é aquela, né, respeitando quem quer usar ou não, mas você sabe que aonde você tem a pitada do álcool, você tem o roubo da consciência, tá? Então a sua consciência já não está plena, né? Alguma coisa já tem ali uma pitada de algo que não é legal, tá bom? Mas então eu vou expressar assim, você vai entender. Estou falando do vinho bíblico, tá? E se for para te indicar o vinho novo, vou te indicar o vinho novo, o suco da videira, que é gostoso, que é saudável, tá? Então, a ingestão do pão e do suco da videira. O Kiddush, ele abre todas as festas bíblicas. Como nós estamos vivendo o calendário bíblico, festas bíblicas, vocês percebem que a virada, a cabeça do mês a gente não abriu com ele, mas a gente fechou com ele, tá? Serviu o suco da videira e o pão. É o pão da ceia? Não, o pão da ceia é o pão azul, eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? O pão da ceia não deve ter o fermento, daqui a pouco a gente fala por quê. Então, ele abre, ele é um cerimonial, um comer cerimonial, que está também presente nas festas bíblicas, tá? Agora, eu creio que você deve estar aí com uma indagação. De onde surgiu essa tradição de celebrar dessa forma, na presença de Deus, comendo do pão, tomando do suco da videira ou do vinho, como você quiser encarar? Vamos ao início dessa tradição, e ela não é nova para você, mas tem muita informação nova e interessante. Gênesis capítulo 14, aparece uma figura chamada Melquisedeque. Já preguei sobre ele para vocês, mas dá para te pregar sobre Melquisedeque assim, ó, por várias e várias santas ceias, porque existe muita informação e dentro das informações muita revelação de Deus, tá? Então o que a gente vai falar de Melquisedeque hoje nós não falamos anteriormente. Gênesis, o capítulo 14, eu falo para você, onde é que você vai se lembrar na Bíblia que apareceu pão e vinho pela primeira vez? Certamente você vai falar, pastora, Melquisedeque, Gênesis capítulo 14. E aí a gente começa pelo nome, né? Melquisedeque, que lá no transliterado é Melquisedeque. É difícil até da gente pronunciar, porque a gente, né, acaba aportuguesando tudo. Mas esse não é um nome, ele é um título, tá? O nome, que a gente chama de prenome de Melquisedeque, a gente não tem lá, mas a gente tem uma probabilidade muito grande, praticamente uma certeza. Daqui a pouco eu falo para você. Melquisedeque era um título, tá? Título do que, pastora? A Bíblia já esclarece que ele é rei de Salém. E aí, quando nós lemos sobre o título Melquisedeque, a gente entende. O título Melquisedeque significa sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Então, aqui nós temos uma pessoa que vem da linhagem de Sete. Quem era Sete? Sete era o filho de Adão e Eva, que substitui Abel. Quem se lembra que Caim, por inveja e ira, mata Abel? Né? Não é novidade para ninguém que de Abel vinha uma linhagem boa, temente a Deus, e de Caim uma linhagem profana.
Hoje nós entendemos por quê? Porque Caim escolheu não dominar a sua Yatzer-Hará, a sua inclinação para o mal. E assim foi toda a sua linhagem. Agora, quando ele mata Abel, mas espera aí, agora, o que vai acontecer com a linhagem boa? Você vai ver que mais um pouquinho adiante, Deus vai dar a Eva o filho chamado Sete, a Adão e Eva, o filho chamado Sete, que dá seguimento a essa linhagem. Deste filho, lá na frente, pós-dilúvio, você vai ver o Noé saindo da arca, né? Noé está na linhagem, né, de Sete. Você vai ver o Noé saindo da arca, e Noé tem 3 filhos. Ele tem o Cã, o Jafé, primogênito eu pulei de propósito, porque é o... Quem vem de terça, não lembra? Noé tem 3 filhos. Não, falei Cã e Jafé. Sem, tá? Dele vem a linhagem semita, a linhagem do Messias, a linhagem do Cristo, a linhagem do ungido, de Sem, tá? Então, veja você, Melquisedeque é uma linhagem de homens que descende de Sem, que passa pelo dilúvio através de... descende de Sete, passa pelo dilúvio através de Sem. Então, é uma linhagem que vem de Sem. Por que eu falei que daqui a pouquinho ia dar o prenome para você do Melquisedeque? Porque muitos afirmam ser ele o próprio Sem. Naquele tempo se vivia muito tempo, né? Centenas de anos se vivia. Então, se não é o próprio Sem, é alguém da linhagem de Sem. Aí eu já sei, você tem uma dúvida, você fala, pastora, mas lá em Hebreus, o autor da carta disse que o Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe. Inclusive ele começa a escrever, assim como o Messias, assim como o Cristo, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. E você sabe, irmãos, que as Bíblias mais antigas, hoje eu fui consultar as nossas Bíblias mais antigas e tirei essa dúvida, né? Essa aqui é novinha, essa daqui é uma das que menos tem erro de tradução. Não vou dizer para você, não vou fazer propaganda, né? Mas é uma das que menos tem erro de tradução. Então ela é muito recente, mas infelizmente aquelas que são mais recentes, elas estão deixando muito a desejar, né? O que eu fui procurar na carta aos Hebreus? As Bíblias mais antigas, elas têm o cuidado de colocar esse trecho que eu acabei de falar, capítulo 7 de Hebreus, verso 3, quando vai falar de Melquisedeque, as Bíblias mais antigas, você vai ver que elas colocaram entre parênteses. Por quê? Porque tudo que está entre parênteses pode e muitas vezes é acréscimo do tradutor. Nesta questão é acréscimo do tradutor. Agora, se eu tivesse só essa recente, eu também ia me enganar. Aqui não está entre parênteses. Então, ali, meus queridos, não foi retirado isso do texto original. Ali é um acréscimo do tradutor. Por isso, nas Bíblias antigas e mais fiéis, esse trecho vem entre parênteses. Tudo que você vê entre parênteses nas Bíblias mais antigas indica que é um acréscimo do tradutor, tá? Então, não há um confronto aqui. Esse texto, esse trecho, pastor, você está dizendo que Melquisedeque é o Sem e confronta com Hebreus. Não, no original não tem confronto nenhum, porque nós não temos esse acréscimo lá, tá? Só para você não ficar com dúvida. Voltando aqui, o que nós temos então nesse título Melquisedeque? Nós temos uma linhagem de homens responsáveis por instruir e ensinar a humanidade dentro dos princípios de Deus. Olha isso que é lindo. Por quê? Pulamos muito isso na teologia tradicional. Na verdade não pulamos, né? Ninguém fala disso, né? Em geral na teologia tradicional. E a gente fica com aquela lacuna, desde que Adão caiu. Então a gente vai ver que só lá na geração de Enos voltou-se a invocar o Senhor. Então ficou tudo. Ninguém falava de Deus na terra. Não, queridos. Deus nunca deixou a humanidade órfã. Desde a linhagem do Sete, passando a linhagem do Sem, existia homens de uma linhagem que era reconhecida como linhagem nobre, e eles eram chamados sacerdotes do Deus Altíssimo. O que eles faziam? Eles instruíam, eles traziam os princípios de Deus. Quando nós pegamos de Gênesis a Deuteronômio, nós vamos encontrar todos os
princípios lá, que estão depois nos profetas, nos escritos, nos salmos, nos evangelhos e em todas as epístolas, nas epístolas de Paulo e nas epístolas gerais. Qual é o tema dos profetas? Qual é o tema dos escritos? Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Qual é o tema dos salmos? Qual é o tema do evangelho? Quais são as temáticas de Paulo, que são complexas, mas não são. Basta você conhecer o conteúdo da cultura judaica, você entende Paulo, tá? Quais são os conteúdos das epístolas gerais e até do próprio Apocalipse, da revelação? Tudo aquilo que Deus colocou no início, tudo aquilo que você encontra. Nós lemos Levítico aqui na semana passada, vocês lembram? O que está lá em Levítico? Não agrida ao próximo, tem ódio do seu irmão, queira para o seu próximo o que você quer para você. Puxa, tudo que Jesus falava, assim, Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. E aí as pessoas têm dificuldade também no português, porque assim, veio cumprir, pronto, ele cumpriu, acabou. Não, irmãos, o cumprir do original ali é eu vim completar, Jesus falou. E completar de que forma? Ele não veio acrescentar nada novo, ele veio apertar um pouco aquela porca que segura o parafuso. Porque lá atrás, se você for pego num ato de adultério, se você tiver 2 testemunhas, se você for trazido, as testemunhas acusarem, pode sofrer uma pena. E aqui, na graça tudo é leve. Quem não conhece a graça fala assim, porque na graça Jesus falou, se você olhar e desejar, já pegou. Não precisa de testemunha, não precisa de flagrante, é aqui dentro. Antes, irmãos, esses princípios de vida estavam escritos na pedra, porque o coração do povo era como pedra, não deu para escrever dentro, lá naquele primeiro Shavuot, não deu para escrever dentro. Então os sinais tinham que ser externos, tinha que ter flagrante, tinha que ter testemunha. Agora, com a obra que Cristo fez, e entenda uma coisa, para os que abrem o coração, porque não é um crivo, não é um carimbo. Pronto, vim aqui, amém, recebi Jesus. Estou nem aí, vivo de qualquer jeito, continuo vivendo no mundo, ou estou sempre dentro da igreja, mas estou cheio de coisa embaraçada dentro de mim. E pronto, não tem nada pronto, nada aconteceu. Quando de fato a pessoa recebe, aí é o impacto, a palavra, os princípios, lei, como você quiser chamar, é escrito aqui dentro. Então agora há uma transformação, é o segundo Shavuot de Atos 2. Não foi escrito na pedra, foi escrito dentro. Então Jesus fala, agora o exame não é externo, não é o que o olho humano vê, é tudo que se passa dentro do homem. Odiou o irmão, já assassinou. Então, é tudo muito mais profundo, queridos. Esses princípios mudaram? Não. Eles foram abolidos? Não. Eles percorrem a Bíblia inteira, eles são os mesmos. Então, o que seria esse conteúdo? Que os homens da linhagem de Melquisedeque precisavam orientar o povo. É a base de toda a palavra de Deus. Todos os princípios que se encontram em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, o judeu chama de Torá, e eu quero chamar a tua atenção para uma coisa, que é o nome mais correto mesmo. Por quê? Porque nos ensinaram assim, Torá é lei. Isso é lei. Não é não, meus irmãos. O nome Torá vem da expressão Iará. O que é Iará? Fala comigo. Significa ensinar, instruir e apontar o caminho. Tem nada a ver com lei. Sabe que botaram a palavra na lei? Lei, coisa chata. Lei, não se cumprir. Lei, vai ter penalidade. A palavra lei, ela vem da pobreza do idioma grego. Por quê? Em hebraico, você tem várias palavras definindo o que é lei, o que é legalismo, o que é a lei do pecado, o que é a lei da morte. Por isso você vê nas cartas de Paulo, tantas vezes Paulo usando lei, e muitos ensinamentos israelitas dali não estão corretos, porque ali, quando se trouxe para o grego, você tem no grego uma única palavra para lei, que é nomos. Então, quando Paulo fala da lei do pecado, no grego está nomos. Ali para você vai aparecer lei. Quando Paulo fala da lei de Deus, no grego está nomos, ali vai aparecer. Por isso tem hora, você fala, mas Paulo falou que aqui o mandamento, a lei é santa, justa e boa.
mas lá em cima, Paulo falou contra a lei? Não, Paulo nunca falou contra os princípios de vida, tá? Então, o nome mais correto, Torá, por quê? Porque indica o caminho, ensina, orienta. Inclusive, mais adiante, quando Deus permitiu, eu vou pregar para vocês só sobre isso, o caminho, tá? Aponta o caminho. O caminho é quem? É Jesus, tá? Então você vê que a Torá já aponta para ele. Então, o que esses homens traziam para os seres humanos? Eles traziam princípios de vida. Não assassine, não roube, olha, não transgrida contra o seu irmão. Você tem um pedaço de terra aqui, não arranca o marco e pega um pedaço que é do outro. Não prejudique as pessoas, né? Cuide do seu corpo. Não coma o sangue sufocado. Não. Então, são princípios para a saúde, são princípios para o relacionamento, como nós falamos na semana que passou. Sempre houve uma linhagem na terra para fazer isso, meus irmãos. Deus nunca cobrou do homem o que não houvesse ensinado através dos seus sacerdotes aqui na terra. E por isso que Deus até cuida como rebanhos, né? Tem vários rebanhos do Senhor aqui. Eu estou pastora deste lugar e existe um rebanho aqui. E tudo que eu conheço e recebo de Deus, eu passo para vocês. Então é considerado, estou conversando isso com a Nina outro dia. Tudo que eu conheço é considerado que vocês conhecem. Não, pastor, é que eu não fui naquele culto, mas está registrado, foi liberado. Vocês estão entendendo? Hoje o vídeo ajuda um pouco. Aquela profundidade que foi trazida na terça-feira, você conhece. Você está nesse rebanho. Tudo que teu pastor, tua pastora conhece, você conhece, tá? Então não tem aquela de, irmãos, aprenda uma coisa que não se pode brincar não, que às vezes a gente escuta. Eu vou dar uma volta em Deus. Eu não vou, eu não quero escutar isso, porque depois eu não quero responder. Você já está respondendo. Porque Deus sabe, e é pior ainda. Aí você vai aquele versículo de Gálatas que diz assim, do Senhor ninguém zomba. Então, tudo que Deus disponibiliza para nós precisamos receber, trazer para a vida e praticar, porque ninguém será tomado por inocente. O pastor sempre usa essa expressão, né? Os sinais de Deus, tudo que está acontecendo, tudo que a gente está trazendo, ele fala, Karina, ninguém será tomado por inocente. Então, Melquisedeque indica um título de nobreza para representantes de Deus na terra. Esse Melquisedeque que se encontra, olha que detalhe interessantíssimo, esse Melquisedeque que se encontra com Abraão foi o último da linhagem. Agora, entenda por que ele foi o último representante dessa linhagem. Porque conforme veremos, ele vem encontrar-se com Abraão para o quê? Ele vem encontrar-se com Abraão para entregar o pão e o vinho. E aí Abraão também entrega para ele o dízimo. Há um encontro ali, a Bíblia diz para abençoar, tá? E esse abençoar é muito profundo. Então ele vem se encontrar com Abraão e vou te indicar uma coisa. Ele vem encontrar, sendo ele o último da linhagem, para transmitir a Abraão esta missão. Depois desse Melquisedeque, meninas, depois desse Melquisedeque, não vai haver outro. E aí, será que cessou a instrução de Deus na terra? Não. Ele transmitiu para Abraão essa missão. E nos lombos de Abraão estava uma semente que Deus tipificou como sendo como as estrelas do céu Israel e como as areias que estão esparramadas, né, por todo lugar, que é a igreja. Olha quão profundo é isso, meus irmãos. Ali o último Melquisedeque vem. E você vai ver, ele usa o que? O Kiddush para abençoar. Que bênção é essa? A pessoa fala, Abraão entregou o dízimo, recebeu uma bênção que é grandiosa, mas é mais do que isso. Melquisedeque está transmitindo esta missão para Abraão. Por quê? Porque nos lombos de Abraão estava uma geração que vem como filhos da carne, nação de Israel,
Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos e o que está aí hoje, tá? Quem diga, não é o Israel bíblico, tá? Só que isso é muito profundo, depois a gente fala. E uma linhagem que vem da fé. E quem é essa linhagem que vem da fé? É todo não judeu que entende a palavra de Deus, recebe o caminho e passa. Romanos capítulo 11, Paulo falou, são enxertados ali na videira. E aí, juntos, ambos têm que fazer o quê? Qual que é a missão, pastora? Anunciar os princípios de Deus para toda a humanidade. Quem entende, diga amém. Então, a nossa missão não é pequena. Por isso, querido, busque. A gente está começando aqui com os irmãos desde o Gênesis, nas terças-feiras, para entender bem esses princípios. Porque, peraí, eu fui incumbido de passar isso, mas eu não entendo, não compreendo direito. As pessoas sempre comentam isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim, Levítico é muito difícil. E eu estava explicando para ela, não é difícil. Ninguém te ofereceu ferramentas para entender. E ali você vai ler o que está no Sermão do Monte. As pessoas falam assim, começa lendo o Novo Testamento, que é mais fácil. Aí você abre Mateus 5, realmente, né? Bem-aventurados. Você vai ver, está lá em Levítico 19. Então por que lá é difícil e aqui é fácil? Não, querido, não há dificuldade quando você tem ferramentas para compreender. Aí alguém diz assim, não, mas quem dá a revelação é o Espírito Santo dentro daquilo que você buscou. Entenda isso. Só pode sair de nós aquilo que entrou. Jesus até disse, se entrar coisa ruim, né? O que contamina é o que sai do homem. Aí ele fala um monte de obras da carne que pode sair do homem. Agora, existe também, quando o homem estuda a palavra, quando o homem se enche da palavra, vai sair o quê? Coisa boa. Então tome muito cuidado com isso. Não quero ler, não quero ter compromisso. Na hora que eu abrir a boca, Deus fala. Essa pessoa vai falar do que é dela, do que tem dentro dela. Como é que pode sair uma coisa que não entrou? Se a palavra não entrou, como é que pode sair a palavra? Exceto, irmãos, em muitas situações muito raras, de alguém que seja muito fiel, que não tenha condição de ler, mas aquela pessoa ela é tão fiel, quando ela ouve, ela fica tão atenta, ela come ouvindo. O que ela não pode fazer com os olhos, ela faz com os ouvidos, né? Aí a gente tem também até pessoas que têm dificuldade, deficiência visual, que não lê no braille, enfim. Essas pessoas fiéis, sim, mas a palavra está entrando para elas, porque elas estão pelos ouvidos recebendo. E por que Deus está usando esse único canal, os ouvidos? Porque elas não podem usar os olhos. Porque também não tem aquela comodidade, pastora, então tá bom, eu vou usar só o ouvido. Não, queridão, você pode usar o olho, tem que usar. Porque só vai sair aquilo que entrar, tá? Então, você pode ser com os olhos, leia, estude, aprenda, seja ministrado, anote, preste atenção. Não tem como ser com os olhos, com os ouvidos. Coma da palavra com os ouvidos, porque aí tem como fluir de você os rios de águas vivas. Voltando à questão aqui, amados, voltando à questão de que sempre existiram homens de uma linhagem que Deus separou para instruir aqui na terra. Vamos pegar algumas comprovações bíblicas. Como é que Noé conhecia os princípios de Deus? Como é que Noé, quando ele sai da arca, ele prepara um altar e sacrifica? Como é que ele sabia das regras do sacrifício, como preparar um altar? Como é que Abraão conhecia os princípios de Deus se não houvesse essa linhagem na terra? Nada é inventado, queridos. Tudo isso está registrado. O Eterno fala com Isaac e ele diz assim, o Deus Todo-Poderoso diz para Isaac, eu vou te abençoar porque o seu pai obedecia a minhas mitzvots. O que é isso? Os meus princípios, os meus mandamentos. Então você tem uma herança de bênçãos desde os dias do seu pai. Como é que ele obedecia? Se ninguém pregasse, se ninguém ensinasse, essa linhagem estava na terra ensinando. Como poderia tanto Noé quanto Abraão ter conhecimento daquilo que foi dado a Moisés, que foi escrito nas pedras,
500 anos depois. Como eles antes conheceriam? Isso mostra que existia sim essa linhagem nobre de homens, sacerdotes do Deus Altíssimo, El Elyon, e que esses princípios que trazem qualidade de vida não são leis, são princípios que trazem qualidade de vida, já existiam antes de se materializar na pedra. Isso, inclusive, é matéria nossa da terça-feira próxima. Eles já existiam antes de estarem materializados aqui. Eles são pontos de equilíbrio para a terra, para o homem, para tudo que Deus criou. O próprio Deus determinou assim. Gênesis, o capítulo 14, verso 19, fala então da bênção. A bênção que era o quê? A transmissão da missão. Olha como isso é profundo. Melquisedeque, esse último da linhagem, ele faz isso de que jeito? Como é que ele transmite? Ele levanta a mão, fala palavras proféticas, impõe a mão na cabeça de Abraão? Não, ele faz isso comendo pão e bebendo o suco da videira através do comer cerimonial do Kiddush. Ele transfere para Abraão e as suas futuras linhagens, Israel e a igreja, a missão de viver, primeiramente viver os princípios e orientar toda a humanidade sobre os princípios de vida que o Senhor colocou, ou seja, chame como você quiser, no Pentateuco, na Torá, que estão espraiados por toda a palavra de Deus, estão refletidos em toda a Escritura, entendendo este princípio. Por isso que a gente está estudando junto, né, até onde Deus permitir, Gênesis, Êxodo, Levíticos. A gente não está pegando um ponto não, a gente cai no versículo a versículo, a gente está explorando bastante isso, porque a visão e a compreensão de toda a Bíblia depois se torna muito mais ampla, está aberto para todo mundo, inclusive quem está nos assistindo, está aberto. Nós temos pessoas aqui para a glória de Deus de outras denominações também sugando dessa seiva, e louvado seja Deus por isso, que essas informações elas se espalhem cada vez mais e as pessoas tenham qualidade de vida, né, usufruindo daquilo que a palavra de Deus tem trazido, né, está aí desde o princípio para todos nós. O ato de comer, queridos, é muito mais do que se alimentar. Você já ouviu dizer, a mesa é um lugar sagrado? Não coloque nada na boca sem orar antes. O judeu tem a tradição de, depois de terminar a refeição, ele agradece de novo, porque pode se alimentar. Então, o ato de comer é muito mais do que se alimentar. Pense nisso. Aqui nós temos uma primeira amostra do que seria a Santa Ceia mais tarde. Abraão comendo pão e vinho ali, Melquisedeque ministrando para ele, e ele então, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, devolve também o dízimo de tudo. Agora, quanto ao Kiddush, existe mais um outro evento importante a ser observado. Êxodo, o capítulo 18, vai falar de uma figura chamada Jetro. Quem se lembra do Jetro? O Itrô, o Jetro, sacerdote pagão numa terra chamada Midian. Jetro é pai de Zípora, esposa de Moisés, e ele, meus queridos, ele era sacerdote de deuses, tinha lá em Midian uma série de deuses, e Jetro não era qualquer pessoa. Existiam os sacerdotes do Deus Altíssimo na terra, mas existiam os sacerdotes de outros deuses. Jetro era um deles. E olha que coisa fantástica. Quando você lê, Êxodo, o capítulo 18, você vai ler agora, depois você vai ler em casa, você vai observar que Jetro vem, Moisés, ele saiu para a missão, para cumprir a missão do Êxodo, ficou para trás a Zípora, os filhos, e Jetro vem trazendo Zípora e os filhos para Moisés. E aí a Bíblia diz que eles se encontram, se abraçam, se beijam. Nós temos o nosso cumprimentar assim, que é oi, tudo bem, mas para o hebreu e até hoje para o judeu, eles comentam que eles se cumprimentam assim: oi, como vai tua paz? Foi isso que um disse para o outro: oi, como vai tua paz? Se abraçaram, mataram as saudades, e ele então começa a ouvir Moisés relatar tudo que Deus tinha feito, desde a saída do Egito até quando chegou naquele local. Sabe o que aconteceu com Jetro? Ele ficou tão maravilhado, ele foi tão tocado, que naquele momento, você vai ler, depois você vai ver, ele renuncia o sacerdócio pagão, ele renuncia tudo que ele fazia, e ele converte-se ao Deus Altíssimo, ele se dobra ao Deus Altíssimo.
A palavra de Deus diz que nesse momento, salvo engano, acho que é o verso 8, vem Arão. Moisés conta, chama, vem Arão, com todos os anciãos, trazendo o que para comer com Jetro? Trazendo pão. E o que acompanhava? Sempre que você tinha o pão, você tem um acompanhamento do suco, da videira ou do vinho. O que eles iam fazer lá? Um churrasco, uma comemoração? O Jetro se converteu? Não, eles iam fazer o kiddush, que é um comer cerimonial, para que o Jetro pudesse ser recebido na fé e iniciar a sua caminhada na presença de Deus. Veja que interessante, conceitos de povos antigos, para você perceber que isso era muito comum. Quando um alimento ele é consagrado a um Deus qualquer, e presta atenção nisso, gente, tem sempre gente perguntando: mas então, aquela comida está consagrada, alguém vem falar para você assim: abençoe e come. Aí você se arrebenta todo. Por que será? Preste atenção aqui. Quando um alimento era consagrado a um Deus qualquer, o povo entendia que a essência daquele Deus entrava no alimento. E daí o comer cerimonial. A ideia dos povos, desde os povos mais primitivos, era que ao consagrar um alimento a um determinado Deus, a qualquer Deus, tá? E agora a gente não está falando, daquilo que foi ensinado, a qualquer Deus, eles estavam internalizando a divindade a qual eles serviam. Será? Porque isso aqui a gente pega pesquisando povos antigos, né? E aí eles dizem assim: era costume dos povos antigos. Será que esses povos não copiaram isso de algum povo? Será que eles não entenderam um princípio espiritual que eu estou acabando de dizer para vocês? E até hoje não existe isso. Quando você vê alguém testemunhando que tem alguma linha, algum segmento, que a pessoa segue, que ela para receber poder comeu não sei o quê, para ter visão bebeu não sei o quê. Já viu algum tipo de testemunho assim? Está recheado na internet. E eu estou falando de nenhum segmento específico. Eu estou falando que não é um delírio. Estou falando que isso é um princípio espiritual. Agora, veja o porquê da existência do templo. Lembra do templo? Desde o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel. Olha que interessante. Com exceção da novilha vermelha, quando era sacrificada, ou do bode expiatório, que no Yom Kippur também era levado, qualquer animal oferecido em ação de graças, porque a gente, quando vê derramamento de sangue, a gente pensa em pecados, em holocausto, em algum oferecimento expiatório. Mas não, existiam outros tipos de ações também que eles levavam os animais. A conexão com Deus só podia ser realizada assim. Então, imagine, por exemplo, um animal oferecido em ação de graças. O que acontecia? O sacerdote imolava, derramava o sangue, e a carne, em seguida, irmãos, ela era colocada numa grelha, sobre uma grelha de churrasqueira mesmo, uma espécie de grelha de churrasqueira que ficava sobre o altar. Por quê? Aquela carne ia ser jogada fora, desprezada? Não. Era ensinado, e dentro do sistema sacrificial aquela carne seria assada, e depois de assada, aquilo se tornava como que o pessoal usa um churrasco mesmo. Os sacerdotes tinham um garfo específico, que hoje deve estar no Instituto do Templo. Ele vinha com aquele garfão, ele pinçava a melhor parte, era do sacerdote, e ele comia com o ofertante. Depois da realização do sacrifício, eles celebravam comendo aquilo que estava, era assim o sistema sacrificial. E aí, você pode perguntar: por que eles comiam, pastor? Porque estava no sistema sacrificial. Por que estava no sistema sacrificial? Porque era um comer simbólico. Isso significava: estamos internalizando o nosso Deus, a natureza dele. Olha, isso é muito sério, preste atenção. A natureza dele passa a fazer parte da nossa, quando comemos um alimento a ele consagrado. Essa era a moral, da história, da fé. Você absorve a natureza de Deus quando come um alimento consagrado a ele. Agora, um detalhe, gente. Não é talismã, não é amuleto. Comi um alimento consagrado, absorvi Deus. Você vai saber se de fato pela fé você fez isso, se há alguma transformação de vida.
E aí daqui a pouquinho a gente vai chegar na questão do comer indignamente, que é muito profundo, muito sério e problemático nos dias de hoje, tá? Mas antes disso, quero explicar para você. Por causa dessa questão de consagração e internalização do Deus a quem foi consagrado o alimento, é que até hoje você tem tipos de consagração, nos mais diversos segmentos que eu disse. Por isso Paulo vai falar com base lá no Pentateuco, que a Bíblia fala o tempo todo no Pentateuco sobre isso, e ele vai trazer aqui pedindo para que o povo não comesse comida consagrada aos ídolos. Por quê? Porque você está internalizando aquele ídolo a quem foi consagrado, tá? E assim você vai ver na carta aos Coríntios, essa primeira carta, capítulo 6, depois você pode ler o 8 inteiro, nem vai projetar nada porque é o capítulo inteiro, tá? O 6, o 8, o 10, Paulo lá está explicando, tá? Alguém com consciência vai e come, sabe que é consagrado. Aí depois fica doente, fica fraco na fé, perde toda a expressão da fé, já quase não consegue ir para a igreja, ou vai para a igreja lá, mas muito que de vez em quando, fica depressivo, fica opresso. Sabe por que eu estou indo na igreja? O que está acontecendo? Se você internaliza essas coisas, não tem como. O fato de você estar vindo na igreja, porque esse é um ensinamento, meus irmãos, além aqui desses pontos que eu te passei, na carta aos Coríntios, se você pegar em Atos capítulo 15, quando ali está havendo um debate, o gentio guarda os princípios todos, não guarda, o que acontece? E você vai ver que o concílio, os cabeças da igreja dizem o seguinte: olha, o gentio está chegando, se a gente passar para eles tudo, eles vão achar algo muito pesado. Então eles dão 4 pontos ali básicos, mínimos, tá? E dentre esses 4 pontos, ressalta que vai entrar na mensagem: não comer o sangue sufocado, e não comer alimentos, está ali, dentre esse piso mínimo, não comer alimentos sacrificados a ídolos. Mas eles vão dizer assim: as sinagogas estão abertas todo sábado, que era o que se tinha, e eles estão livres para ir e aprender, e paulatinamente passarem a praticar todos os princípios de vida. Não significa que eles resumirem em 4, só aqueles 4, não. Mas ali, esses 2 estão presentes, meus irmãos. E o que é muito interessante você observar? Vamos falar um pouquinho, e rapidamente vou lhe dar um exemplo, que é espiritual e científico. Você fala: pastora, eu estou vendo que são exemplos de povos antigos, eu entendi até que realmente, até aquilo que você falou, Deus usou aqueles homens, mas você quer alguém agora mais próximo aí? Ele já é falecido hoje, mas existia um médico chamado Miguel Servetti, que era um judeu messiânico, e ele escreve no seu livro Restauração do Cristianismo, ele escreve que um certo dia ele pensando, e sempre que um crente ou um messiânico pensa, ele conecta, ali com o Espírito de Deus as suas dúvidas, e ele começou a imaginar e disse assim: se o Espírito de Deus tivesse que habitar em um órgão do corpo, qual seria o órgão que ele iria habitar? E ele começou digressão é uma reflexão, Ele começou a refletir, ele pensou na cabeça, não, no braço, não. E aí ele foi levado lá no princípio, quando Deus cria o homem, ele toma o homem, e o que ele faz? Até esse ato de Deus, o homem era como um boneco, não tinha vida. Deus sopra nas narinas. A palavra sopro no hebraico, vento, significa espírito. Ruach Kadosh, ou Ruach Kadosh. A gente vai falar muito no Pentecostes. Lembra que eles falam: ouvimos como que um vento? Porque no hebraico você não tem a palavra espírito. Quando você vê a palavra vento ou sopro, no mais das vezes, está relacionado ao espírito. Então, Deus soprou nas narinas. Quando a gente inspira, recebe algo nas narinas, vai para onde, irmãos? Vai para o pulmão. Então, o que acontece? Lá o pulmão trabalha e ele joga o oxigênio para o sangue. Então ele fez essa reflexão: o que entra pelas narinas
vai para o pulmão joga para o sangue. Aí você começa a entender esta questão que a Bíblia fala do cuidado, né, com o sangue, principalmente na questão de animal, né, a forma de se abater, tanto que existe uma diferença muito grande nisso, em se drenar, para que você não ingira nada do sangue. E aí você vai entender por que no sangue está a vida. Vem cá, Deus soprou na narina, vida de Deus. Se a gente tiver aqui fazer uma análise na morfologia, para onde que isso foi? Para o pulmão. Do pulmão foi para o sangue. Por isso que quem está vivo tem circulação sanguínea. Morreu, acabou a circulação sanguínea. No sangue está a vida. Então, tomar muito cuidado com isso. São formas de internalizar. E agora, para a gente caminhar daqui a um pouquinho à conclusão, tem algumas coisas ainda, mas no ceder de Páscoa, no jantar de Páscoa, Jesus facilitou tudo isso para nós. Sabe por quê, irmãos? Quantos aqui querem ter mais de Deus em si a cada dia? Amém? Você já imaginou? Eu acabei de dizer para você, né? Não era só no sacrifício expiatório que as pessoas traziam animais. Às vezes na ação de graças, para ter um contato, uma proximidade maior com Deus. Você já pensou se tivesse que trazer toda vez um novilho, um cordeiro? Hoje as pessoas às vezes já não vêm na igreja porque não deu vontade. Foi na igreja, não deu vontade. Você imagina se tivesse que arrumar um novilho toda vez? Um cordeiro, quanto custaria tudo isso? E vir arrastando aquele bicho, né, de alguma forma. Vou pôr dentro do meu carro coisa nenhuma e tal. Você já imaginou? Por isso, Jesus, ele tomou o pão e o cálice. Sabe o que é interessante, irmãos? Até aquele momento, o judeu tinha o hábito, e até hoje, não, o messiânico já não deve fazer mais isso, mas no ceder de Páscoa, lembra que eu falei para vocês que a refeição terminava com kiddush, toda a festa bíblica, né? Ou abre ou fecha a festa bíblica. E eles tinham na mesa, eles cortavam ali o pão em alguns pedaços e eles tinham o pão do meio. O pão do meio, eles enrolavam com um lencinho. Esse pão do meio representava para eles Isaac e a aflição que Abraão passou, né, até o momento antes de Deus poupar o filho. Então, todo ceder de Páscoa, eles enrolavam o pão do meio ficava guardadinho ali. E são 4 cálices também. O terceiro cálice do ceder de Páscoa é o cálice da redenção. Jesus não pegou qualquer pão. O que chamou a atenção dos discípulos é que Jesus pega o pão do meio, porque Isaac foi poupado para que Jesus fosse entregue. O pão que ele diz, esse é o meu corpo, é o pão do meio. Então ele está dizendo, até aquele momento Isaac ficava embrulhadinho. A partir de agora não mais, porque o corpo dele realmente seria partido. O cálice que ele pega não é qualquer cálice, é o terceiro, é o cálice da redenção. E ele diz assim, esse cálice, as nossas traduções só traz assim, é a nova aliança. Alguém fala para você, tinha uma lá, outra cá. Não, você tem no original também, é a aliança renovada, porque Deus não volta atrás do que ele faz. Você imagina Deus falando, estou quebrando esse contrato aqui, porque agora percebi, vou fazer outro novo. Deus não volta atrás no que ele faz, não é homem para que ou se arrependa, né, daquilo que disse que ia fazer. Ele não volta atrás. Então o que ele faz? A mesma aliança, ele joga um aperfeiçoamento, ele ainda aprimora mais. Por isso que Jesus falou, lá você precisava de aparência externa, você precisava de testemunha. Aqui, pensou, ligou, pensou, conectou, tá? Ele apresenta o cálice como aliança. O que Jesus está fazendo nesse ato, meus irmãos? Ele está instituindo um cerimonial litúrgico, um cerimonial simbólico em relação a ele, Filho de Deus. Então entenda, num primeiro momento você pode, e muitas pessoas já me perguntaram, espera aí, a ceia foi baseada no kiddush, no ceder de Páscoa, então deve se tomar uma vez por ano. Não, por quê? Você vai entender agora, porque Jesus destacou esse momento. Os discípulos comendo com ele naquele momento em que ele diz, olha, aqui eu vou ser internalizado em vocês. Esse é meu corpo e o cálice é a nova aliança, no meu sangue. Ele não está dizendo o pão vira o corpo
o cálice vira o sangue. Não, não é isso que ele está dizendo. São símbolos, tá? E aí ele está dizendo o que vai acontecer, vocês vão me internalizar. Que maravilha, pastor, agora presta atenção, sua responsabilidade é tremenda. Os discípulos e nós, comendo, estamos internalizando o próprio Filho de Deus. Quem é Ele? Vou citar só o que eu lembro aqui: Pão da vida, Conselheiro, Pai, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é libertação, Ele é cura. Isso é bênção, meus irmãos, mas também é uma tremenda responsabilidade. Na ceia, nós não estamos apenas internalizando o Filho de Deus, mas também fazendo um memorial dele e deixando viva a sua memória e o seu propósito até que ele volte. E você percebeu que nós estamos passando por aqui por tudo que Paulo falou ali, né? Comer a comida dos ídolos, o pão que comemos é a comunhão do corpo, o cálice que tomamos é a comunhão do sangue. O que Paulo está falando? Ali, lendo rapidamente, você não entende isso. Está dizendo, gente, é muito sério, é internalizar. Não misture a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. Hoje você internaliza Deus, amanhã está internalizando não sei o quê. E depois está internalizando não sei o quê. Ah, mas não tem problema, mês que vem lá, e eu vou lá, internalizo Deus, neutralizo tudo. Não, você está tentando zombar do Senhor, isso vai custar caro. Deus não é um amuleto, gente. É muito sério. Eu sei que ninguém fala isso, porque todo mundo fala, eu não quero perder gente. Eu não quero perder gente, eu quero que gente seja salva. Eu quero que você ande nos caminhos de Deus e ande de forma correta. Veja, é uma grande bênção, contudo nós precisamos entender bem o que isso significa. O que Paulo falou? Quando nós tomamos a ceia de forma digna, recebemos, fala comigo, saúde. Saúde, gente. A natureza do Filho de Deus é fortalecida em nós. Eu abandonei os caminhos do mundo, eu abandonei ira, eu abandonei cólera, eu abandonei ódio, eu abandonei, e louvado seja Deus, eu estou feliz porque eu abandonei. O que é isso? É o Filho de Deus fortalecido em mim. Agora, se eu fico internalizando um monte de porcaria, eu também sei, mas não consigo, não aguento, não tenho força, irmãos, eu não estou dizendo aqui, pastor, às vezes eu falo, mas você está falando comigo? Graças a Deus eu não conheço a vida, eu conheço a palavra. Eu estou aqui para te ajudar. E se o Espírito de Deus está colocando essa palavra na minha boca, preste muita atenção. Tá? Por quê? Porque você anda capengando, preste atenção no que você está internalizando, gente. A palavra de Deus é muito clara. No dia da ceia você tem uma oportunidade rica, e se você entende, como você daqui a pouco vai ouvir, eu vou tomar dignamente. O que tem que acontecer com você? O Filho de Deus é fortalecido em você. Não está assim, tem alguma coisa fora, alguma peça está fora do lugar. Paulo vai falar aos Coríntios sobre isso. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11. Você vai ver lá no verso 26 e 27. Paulo vai estar falando sobre aqueles que, eu até estou aqui em Coríntios, agora fica fácil da gente puxar. O 26 e o 27, porque todas as vezes comerdes o pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Foi o que eu acabei de falar para vocês, não é? Estamos anunciando, estamos declarando o seu propósito. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja uma coisa, existe um livrinho, eu até ia trazer, ficou em casa. Ele é muito difundido no meio cristão. A gente lê Didaquê, mas se pronuncia Didarrê. O que é isso? É a Torá dos apóstolos para a igreja do século I. É o ensino, é a lei não é a lei. É o ensino, é a instrução de Deus vinda dos apóstolos para a igreja do século I. Ele é fininho, ele tem 10 capítulos. No capítulo 9, você vai ver o ensino sobre a ceia. E aí você vai perceber que eles estão orientando. Comer indignamente. E ali nas palavras dos apóstolos você vai perceber o que é comer indignamente. Deixa eu dizer uma coisa e explicar, porque de cara você vai pensar uma coisa e é mais profundo. Comer sem ter nascido de novo. Pastora, então tá certo, quem cobra é o batismo. Não, meu irmão. Comer sem ter nascido de novo. Alguém pode passar pelas águas e não mudar nada na vida da pessoa. Continua a mesma coisa. Uns vão até embora. Não é? Uns até saem da igreja depois que passam pelas águas.
Outros passam pelas águas e falam, como se tomasse um banho, não mudou nada. Nasceu de novo? Não nasceu de novo. Quando é que nasce de novo? Quando começa lá dentro a transformação. Aí, o passar pelas águas é só um externar da fé. O que a gente fala no batismo? É um externar da fé. Então, se essa obra do Espírito, a santificação, hoje eu não pronunciei isso aqui porque eu estou pronunciando quase um mês, falando de santificação. Aqui ninguém vai poder reclamar e não sabia sobre santificação. Não. Se essa obra não estiver acontecendo, se a pessoa... E aí tem dois extremos, né? Ou aquela pessoa, pé na igreja, pé no mundo, não consigo largar o mundo, ou o outro que está só dentro da igreja, mas com outros caminhos, com outros problemas, ou o que está meio dentro, meio fora, enfim, estar dentro, estar fora, não é para você olhar a aparência, não é para olhar para o irmão, é para olhar para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É olhar para dentro de si. Eu nasci de novo. E quando eu nasço de novo, é todo dia. É todo dia, porque o processo de santificação não acaba. Enquanto tem vida, nós estamos no processo de santificação. Não se trata do batismo externo, mas fala de uma transformação de vida. Fala, meus irmãos, de abandonar o mundo, de abandonar a ira, de abandonar a cólera. Porque vou dizer uma coisa para você, para o seu bem. Todas essas unhazinhas que estão no Egito trazem problema para você depois. Paulo está falando, porque muitos tomam indignamente, há entre vós doentes. Traz doença física? Claro que traz. Traz fraqueza na fé? Traz. Muitos estão doentes, outros fracos e outros dormem. Este dormir, morte física, mas principalmente morte espiritual. A pessoa está ali, parece que está viva, mas não está. Isso é muito sério. Eu sempre ratifico isso aqui, digo, gente, vou tomar a ceia ou não? Para quem eu pergunto? Para ninguém. Não é? O que a Bíblia fala? Examine-se o homem, pois a si mesmo. É um autoexame. Ou às vezes, jogo para Deus, porque Ele é misericordioso. Deus, eu tomo, não tomo? Deus vai falar que eu tomo. Cuidado. Deus não está, se você levar o pé da letra, Deus não está dizendo, pergunte para mim. Examine a você mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. Se você percebe que pode tomar dignamente. Aos que tomam dignamente. O que é tomar dignamente, pastor? É ter bom senso, é fazer esse exame. Com bom senso, eu estou com a minha vida voltada para o Senhor. Eu estou a cada dia arrancando contaminações do Egito. É isso que é dignamente. Ou não estou, não, pastor, eu estou ali no ambiente, eu sei que é muito palavrão, palavra tudo. Tem gente fazendo o que Deus abomina, mas estou lá também. Está tudo certo, está tudo errado. Tem que falar um português claro para você, está tudo errado. Pastor, isso traz fraqueza, doença? Claro. Dignamente, estou arrancando o Egito. Quando eu estou arrancando o Egito, eu estou renunciando. Eu estou me voltando para o Senhor. Estou me voltando para as coisas dele. Eu estou abdicando. Né? Eu estou cercado de pessoas que são convictas comigo na minha fé. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, gente, não é só para casamento. As pessoas só pensam em namoro e casamento. É para quem está do seu lado em tudo. Na amizade, no trabalho, na festa, quem está do seu lado? É alguém que compartilha a sua fé? Vamos orar, vamos louvar a Deus. Vamos celebrar aquela. Opa, pega o violão, vamos começar com uma canção. Hoje é o dia do seu aniversário, hoje é a sua festa de formatura. Hoje você pega o violão que nós vamos cantar os louvores para Deus aqui. E vamos celebrar a Deus com oração. Ou nós vamos jogar no mundo. Gente, presta atenção nessas coisas. Essa cilada está no local de trabalho, essa cilada está na família, essa cilada está num grupo de amigos. Não, pastora, mas eu não tenho que instruir, eu vou lá para instruir. Meu irmão, você sabe que não é para isso. Você sabe muito bem que não é para isso. Instruir, inclusive, você instrui com o seu testemunho. Fazendo o que nós falamos a semana passada? Diferente do que todo mundo está. Eu estou fazendo tudo igual que todo mundo está fazendo. Que diferença há? Que diferença há, meus irmãos? Nenhuma. Eu me lembro que logo que me converti, nós estávamos num culto de oração.
que tinha sido uma bênção. E quando eu estava indo embora, como eu auxiliava, ajudava a pastora, eu estava junto, né? A gente estava saindo com mais algumas pessoas do ministério ali, que ela deu carona. E tristemente tinha uma moça, né? Eu tinha acabado de sair do mesmo culto que estávamos, num lugar inconveniente, fazendo coisas inconvenientes, no meio da rua. Me lembro que ela olhou para nós, olhou assim para a gente que estava, né? Estávamos todos no mesmo culto. Ela disse assim: que diferença há? Ela falou: gente, não façam isso. Isso é zombar de Deus. E a pessoa pensa que, ai, a graça, a misericórdia. Uma coisa que eu estava comentando essa semana com alguém: não há graça sem os princípios que estão lá no Velho Testamento, gente. Abre o olho para uma coisa. Não, pastor, rompeu. A graça é agora, posso tudo. Porque Jesus, o sangue dele, isso é um engano. Se você rompeu, porque Deus não rompeu, né? Se alguém te ensinou que rompeu, não tem base. Como é que você renova uma coisa que foi rompida? Quando Jesus fala, esse cálice é aliança renovada, ou nova aliança, no hebraico nova e renovada é a mesma coisa. Como é que Jesus fala isso se romper? Ele jamais falaria, porque não há graça, para quem gosta da palavra lei, não há graça sem lei. Tira aqueles princípios, você não tem base para graça. E graça, irmãos, está presente desde o Éden, porque quando Adão precisava sair, Deus fez o quê? Adão tentou preparar-lhe alguma roupa, mas a Bíblia diz que depois foi Deus quem deu vestimenta adequada, e foi através de um sacrifício. O que é isso? Misericórdia, graça. Ai, pastora, mas Deus pôs 2 querubins para que ele não entrasse. Misericórdia, graça. Se ele entra e come da árvore da vida, nosso estado seria para pecadores pela eternidade. Tudo isso é misericórdia, graça. Tudo isso é conhecimento bíblico, gente. E para a gente então agora sim, já pertinho de concluir, aos que tomam a ceia dignamente, porque se tem aqueles que tomam indignamente, tem também os que estão tomando dignamente. E quais são esses? Paulo fala aqui: se o que toma indignamente toma não discernindo o corpo do Senhor, e discernir o corpo do Senhor é também o que eu acabei de falar com você, eu vou internalizar o Filho de Deus. E o que eu vou fazer com isso? Amanhã, depois, quando vier aquela tentação, quando vier aquele convite, eu vou me jogar, você vai ter problema. Não, eu vou internalizar o Filho de Deus, porque o meu foco é com o Senhor. Não me interessa mais, né? As coisas velhas já passaram. Então você não terá problema. Você terá o quê? Você terá saúde. Uma das maiores dádivas da ceia é trazer saúde, meus irmãos. Ao internalizar o próprio Filho de Deus em nós recebemos saúde física, saúde mental, saúde emocional. Nós somos renovados. Quando nós entendemos esse ato, nós somos renovados. Nós recebemos os melhores anticorpos tomando a ceia. Nós recebemos os melhores antibióticos. A preparação contra bactérias. Eu não estou dizendo para ninguém cortar a medicação, não é isso? Vocês estão me entendendo, né? É uma imunidade que Deus nos dá. Tomar a Santa Ceia gera saúde em nós. Por isso, a igreja lá do primeiro século fazia semanalmente, porque eles tinham a celebração, o culto no sábado, e eles fechavam o culto com o Kiddush. E ali oravam sim pelos enfermos, ali a manifestação da cura acontecia. Então agora, tirando aquela dúvida, mas foi feito só no jantar da Páscoa, no ceder do Pêssar, pastor. Sim, mas Jesus destacou e trouxe para nós como um cerimonial. Quem entende, diga amém. E a igreja primitiva, inclusive, ela não fazia, tirar primitiva, né, gente? Porque quando eu descobri que eles colocaram esse nominho primitiva para falar, é primitivo. Eu não uso mais isso não. A igreja do século I fazia isso semanalmente. É tão rico, que eles chamam de primitivo, que a restauração é voltar aos princípios. Lembra da oração de Jeremias em Lamentações 5:21? Leva-nos, renova-nos, levando-nos lá nos dias do Éden, quando a comunhão era perfeita, Senhor. Então, renovar é voltar. Não é inventar coisa nova, não é ficar, o que eu invento para as pessoas? Não. Eu preciso ir atrás de coisas novas. Lamentações 5:21, renovar é
é voltar nos dias do Éden antes da queda. Esse é o sentido de renovar na Bíblia, tá? Então, a igreja do século I, ela fazia isso semanalmente. Nós temos o privilégio de fazer mensalmente. A nossa oração hoje é para que você seja capacitado a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus para a gente fechar, celebrando a Ele, glorificando a Ele. Que Deus abençoe quem nos acompanhou pelo vídeo. Fica sempre o convite para estar conosco presencialmente. Deus abençoe. Amém?